Bom dia. Nós estamos começando a agregar a nossa turma. Você é o primeiro que entra no grupo. Temos ainda uns 5, 8 minutos para iniciar as aulas. A aula, estou aguardando novas adesões. Está me ouvindo bem? Faço sinal positivo ou negativo? Ok, está me ouvindo bem. Até agora, somente um aluno na rede. Vamos aguardar um pouco mais. Eu acredito, pela experiência de ontem, que vamos iniciar a nossa aula propriamente por volta de 9h10, que é o tempo que o pessoal vai chegando, né? Vamos aguardar mais um.
Segundo integrante chegando na rede. Para você que chegou agora, estamos aguardando a entrada dos alunos no grupo. No momento, só temos 2 pessoas. Vamos aguardar um pouco mais. Mais um integrante no grupo entrando. Estamos com 3. Vamos aguardar novas adesões. O Gustavo está chegando agora. Nós estamos aguardando a formação da sala de aula. No momento temos 3 componentes, comigo 4. Vamos aguardar um pouco mais.
Mais uma adesão. Estamos agora com quatro alunos. E estou decidindo aqui, em 5 minutos, vamos iniciar a nossa aula. Estejam quantos estiverem em grupo. Em 1 minuto,
vamos iniciar. Bom dia, pessoal. Vamos iniciar os nossos trabalhos hoje com a disciplina de maquete. Um esclarecimento. A disciplina de maquete exige uma carga horária prática muito grande. Conteúdos sejam possíveis para ganharmos um pouco de tempo na retomada das aulas. Nosso objetivo é fazer com que o curso não tenha solução de continuidade, ou seja, que vocês possam não estarem atrasados no curso de vocês. Pois bem, eu resolvi também começar a ministrar aula viva na disciplina de maquete, dentro desse propósito de adiantar o nosso curso. Todavia, serão aulas menores e nós não vamos deixar de ter a parte prática, tão importante nessa disciplina. Apenas a parte prática vai acontecer tão logo as aulas retornem, correto? Pois muito bem. Hoje eu quero arrematar o assunto das madeiras, né? Vocês, inclusive, fizeram um trabalho sobre processamentos industriais da madeira. Alguns escolheram compensado, outros escolheram aglomerado, etc. Eu vou falar um pouco da aplicabilidade desses materiais, apenas para arrematar este assunto, uma vez que cada um de vocês optou por um tema, se especializou naquele tema, e talvez não tenha uma visão geral, a visão do conjunto desses processamentos industriais. Como eu havia dito na aula presencial, a última aula que nós estivemos, falando sobre madeira, o âmago da madeira, a parte mais interior da madeira, é a parte mais nobre. Quanto mais a gente se dirige no tronco, em direção às bordas do tronco, a gente vai se deparando com materiais, tecidos mais novos, tecidos, consequentemente, mais moles. Esses tecidos, eles têm menos aplicabilidade na indústria da madeira maciça, chamada madeira maciça. Então, esta parte da madeira, ela é devastada, ela é separada do restante, que são tabuados, né? E essas cascas, e esse material próximo da casca, ele é todo triturado para fazer diversos componentes industriais. Além desta parte, é importante ressaltar que também outras madeiras não nobres, madeiras sem boa aplicação na construção civil, de vez em quando eu estou interrompendo para adicionar algum colega que esteja entrando na sala de aula. Então, outras madeiras que sem valor comercial, elas também são processadas. Como é que esse processamento? Existem dois tipos de processamento. Ou a madeira ela é triturada e virada uma espécie de pó, né? Ou então ela é laminada. A laminação é um processo, é uma situação mais pobre, porque ela pega todo, como o tronco cilíndrico, industriais, nas suas extremidades, e alcançam velocidades muito grandes.
descascando esse tronco e surgindo daí uma lâmina muito fininha. Essa espessura da lâmina pode variar conforme o tipo de madeira e conforme o uso que a gente venha dar. Então, essa laminação, ela era uma madeira de natureza mais nobre, né? E criam-se como se fossem bobinas de lâmina de madeira. Vários tipos de madeira se prestam a isso. A mais comum é a virola, que é mais presente no mercado. É uma madeira que, na sua condição maciça, só tem serventia para canteiro de obra e durabilidade pequena. Outras madeiras também podem ser laminadas, inclusive madeiras nobres, o mogno, o frejó, etc. A trituração já abrange um número muito maior de outras madeiras não comerciais. Não comerciais. São trituradas e isso é criado um pó de madeira. Pois bem, eu vou agora distinguir essas duas situações iniciais. Vamos trabalhar com o pó da madeira, de um lado, e com a laminação, com as lâminas de madeira do outro lado. Vamos falar inicialmente da laminação. As lâminas de madeira, elas são prensadas, como se fosse um sanduíche, uma lasanha, de inúmeras camadas. Por isso que quando você olha para o compensado, que é o produto final dessa prensagem, você vê claramente como se fosse um biscoito wafers, com muitas camadinhas, né? Então, na verdade, o que se faz é o seguinte: nós colocamos uma camada de madeira numa direção, com a fibra numa direção, digamos na direção horizontal, e acrescentamos uma resina, tá? E depois vimos com outra camada de lâmina de madeira na outra direção, digamos, vertical, e assim sucessivamente. Tudo isso é feito numa velocidade muito grande e numa linha de produção industrial. Então, essa laminação, ela depois é prensada, né, com prensas muito poderosas, e criam-se os compensados. Os compensados, eles têm vários tipos de compensado. Tem compensados com lâminas de madeira mais resistente e tem compensados com lâminas de madeira menos resistente. Os de menor resistência no comércio são os chamados compensados de virola. Virola. E nós temos compensados de cedro, de frejó, de mogno e tudo mais. Só que nesses casos, é importante lembrar que o miolo é feito ainda com madeira menos nobre. E apenas a parte superficial é que eles colocam uma lâmina nobre, de frejó, de mogno, etc. Tanto é que a diferença de preço não é grande. Não é grande. Os compensados da ordem de 10 milímetros estão hoje custando no mercado R$ 85, R$ 90. Há a possibilidade de comprar por 75, 80, quem compra em quantidade. E nas casas mais caras, R$ 100. Mas vai variar entre 70 e 100 reais. O de 10 milímetros, que é o de maior uso no mercado. Um centímetro. Quando a gente trabalha com madeira, todas as medidas que a gente se refere em centímetros, não é em metro, diferente da arquitetura. Na arquitetura, a gente se refere às medidas sempre em metro. Na área da tecnologia das madeiras, ou seja, que envolve marcenaria, carpintaria, etc., as medidas são sempre em centímetros. Tá? O caso do compensado, quando a gente vai comprar, existem várias espessuras de compensado. Existe de 2 milímetros, que é muito raro isso aqui, tá? De 3 milímetros, que também raro, e o de 4, que é compensado de menor espessura, muito comercial, muito corrente aqui no nosso mercado. Esse compensado de 4 milímetros, ele é muito usado para fazer
curvaturas. Curvaturas. Ele tem um sentido da lâmina dele que permite uma curvatura maior. No outro sentido, permite, mas muito pouco, tá? Que é o sentido do comprido. Ele, sendo no comprido, ele pode ir moldando uma curvatura, tá certo? E isso só é possível porque ele é só 4 milímetros, tá certo? Aí nós temos compensado de 6, de 8 milímetros, que não são muito comum no nosso mercado. Aí a gente vai ter o compensado de 10. Este é o campeão de vendas, né? É o compensado que nós temos mais presente, ele é mais usado. E o segundo mais usado é de 15 milímetros. Existe o de 12. Algumas empresas aqui vendem, a Léo Madeirão vende de 12, mas não é muito comercial. O de 15 já é mais comercial, e o de 15 é utilizado em situações de maior demanda de resistência, tá? Os compensados, a família dos compensados, por ser feito com a fibra da madeira integrada, ou seja, eu tenho a manutenção das fibras da madeira num sentido e no outro sentido, os compensados são componentes da madeira de melhor resistência do que os outros, MDF, aglomerado, virola, madeirite, o que você imaginar. O compensado é o que tem mais resistência, tá? Porque ele trabalha com o miolo das madeiras. No processo de laminação, as lâminas, o chamado capeado, eles vão até o final da madeira, né? Então, a gente está trabalhando com partes nobres da madeira. Bom, tem compensado de 18 milímetros e tem compensado de 25 milímetros, que em Teresina a gente não encontra. Quase que impossível. E aí tem uma distinção entre os compensados, né? Além da distinção que eu falei do acabamento superficial, que na superfície eu posso ter uma madeira, um capeado de madeira nobre, tá? Não quer dizer que dentro todo ele seja madeira nobre, ou seja, eu posso ter na superfície de um lado e do outro da chapa mogno, tá? Então o visual vai ser de mogno, o visual final, tá? Agora, se você lixar muito, aí você fere essa camada do mogno e já vai começando a aparecer outras camadas que não são mognos. Então, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com relação à tipologia, eu tenho que destacar também os chamados compensados navais e os compensados não navais, os ordinários. Os compensados ordinários, assim, 90%. Os compensados navais é de uso mais restrito, porque eles podem ser usados no meio externo, né? Eles são mais impermeáveis, tá? E são mais duráveis de modo geral. Ele tem tem um tratamento químico que combate mais os cupins. Embora, de um modo geral, os compensados, como ele tem uma camada entre uma lâmina e outra, uma camada sintética, nessa camada sintética a gente já tem químicos que repelem os cupins, etc. É muito raro compensado dar cupim, mas pode dar. Né? Pode dar porque, se for um compensado de madeira muito mole, as virolas, por exemplo, compensado de virola é mais indicado para uso efêmero. Você usa por 2 meses, 3 meses, 4 meses, e depois, se você vai utilizar para um mobiliário, para alguma coisa de permanência, é melhor a gente trabalhar com compensado de melhor qualidade. Ou seja, ele vai ser um pouco mais caro, mas a gente vai ter a garantia de que ele é melhor qualidade. Então, a família dos compensados tem essas variações, né? É importante lembrar que o profissional da madeira, o marceneiro, o carpinteiro, os experientes, eles conhecem muito bem compensado, tá?
Quando o compensado é ruim, eles costumam reclamar que ele estala, que ele é seco, tá certo? Lembra que eu falei que a umidade da madeira tem que estar entre 12 e 10,5%, sendo que a umidade ideal é 11%. Isso vale também para os compensados, porque eu tenho madeira ali dentro, né? Então, alguns tipos de lâminas mais vagabundas faz com que o compensado seja mais seco, estale mais, tá certo? Outro problema que nós temos com os compensados é nas bordas. Como a borda do compensado ela é muito porosa, ela permite a penetração da umidade, né? Então, quando a gente vai trabalhar com compensado, a gente tem que criar artifícios para proteger essas bordas, para fazer com que elas não fiquem em contato com o meio úmido, porque senão, através daquela permeabilidade que nós temos na borda, a umidade pode avançar no material e comprometer a qualidade do material, correto? Muito bem. O acabamento superficial do compensado. Em relação ao MDF, por exemplo, o compensado é um material bruto, né? O acabamento superficial ele é muito rústico, né? Se você passa a mão assim, você vê que há uma porosidade, né? Relativamente grande. Então, muitas vezes, após a gente trabalhar com compensado, a gente tem que fazer um trabalho de revestimento superficial, tá? Tipo aplicar fórmica, ou então fazer um enmassamento. Esse enmassamento pode ser com massa acrílica, que é mais durável. Essa massa acrílica, ela é muito dura, ela é ruim de lixar e raramente os profissionais trabalham com ela. Quando você vai fazer laque, que é um acabamento próprio da indústria de móveis, aí você usa a massa acrílica, né? Ou a massa plástica também, que é aquela mesma massa que é usada nas latarias de carro. Essas massas são mais duras, mas permite um acabamento superficial melhor, impermeabiliza, você dá várias mãos de lixa. Essas lixas são lixas finas e elas são lixas de ferro, a maioria delas, porque esses materiais são muito duros. Outra possibilidade é fazer o enmassamento com PVA. A massa PVA ela é mais plástica e ela permite uma reciclagem mais rápida, mais tranquila, menos onerosa, muito menos onerosa, todavia ela tem uma durabilidade menor, né? Então, é uma questão da pessoa optar. Então, um dos problemas que nós temos com os compensados é, portanto, o acabamento superficial, que não é tão bom. Quando a gente trabalha com compensado revestido com madeiras nobres, como eu falei aqui, mogno, feijó, nogueira, carvalho, várias. Esse acabamento, ainda assim, também é rústico. Aí, às vezes, uma lixada na própria madeira, como é uma camada de madeira mais nobre, a lixa funciona melhor, né? E depois você pode impermeabilizar. A melhor forma de impermeabilizar, nesses casos, é com a cera da carnaúba, né? Muitas vezes a gente utiliza uma solução de cera de carnaúba com querosene. O querosene, por quê? Porque o querosene ele vai penetrar na madeira, tá certo? E vai tampar os poros. Quando a gente examina a superfície desta madeira, isso vale também por causa das madeiras maciças, né? Quando a gente examina a superfície, a gente vai ver que lá é cheio de buraco, né? Ela não é um material contínuo. Então, a impermeabilização, que normalmente a gente faz muito com auxílio da carnaúba ou com ceras sintéticas, ela tem como objetivo tampar esses poros. Se a gente não tampa,
a sujeira vem e penetra no polo. E fica difícil tirar a sujeira depois, porque uma vez que ela penetre, para a gente tirar a sujeira, a gente teria que lixar muito, né? E a gente vai deformar a madeira. Muitas vezes a gente pode até ferir a camada superficial do compensado nobre, né? Aqueles que são revestidos com madeira nobre nas laterais, tá certo? Os compensados são utilizados na maquete? São bastante utilizados na maquete, tá? A vantagem do compensado na maquete é a trabalhabilidade. Trabalhabilidade é um indicador técnico. O compensado aceita mais o prego, aceita mais a cola, aceita os cravos, aceita vários tipos de trabalho que a gente precisa para fazer as montagens. Tá? E isso não é muito comum nas madeiras processadas a partir do pó, MDF, aglomerado, etc. Tá certo? Então, essas madeiras aceitam menos esses elementos de junção da marcenaria ou da carpintaria. Então, o compensado ele é o queridinho assim, dos marceneiros e carpinteiros, no sentido de você ter peças mais estruturais, peças que vão aguentar mais peso, peças que exigem mais resistência. E que muitas vezes é o caso das maquetes, né? Então, as maquetes é uma justa posição de vários materiais, né? Então, essa justa posição exige operações com parafusamento, com prego, com cola, etc. Então, o compensado ele tem melhor qualidade nesse sentido. Muitas vezes, em maquete, a gente trabalha com madeira maciça, né? O compensado é usado nas bases das maquetes, né? Ou seja, a gente tem uma base, né, para fazer a maquete, ou as linhas topográficas, né? Entre um degrau e outro degrau das linhas topográficas, a gente pode utilizar compensados de espessura mais fina, de acordo com a escala que a gente esteja trabalhando. O compensado ele tem essas qualidades. O corte do compensado. O compensado ele tem uma operação de usinagem na serra, no tico-tico, que pode gerar alguns problemas, né? Então, as serras, elas têm que serem serras mais finas, a velocidade maior, para que no processo de usinagem, nas bordas deste material, a gente tenha o estalamento, ou seja, não fique áspero, quebradiço. Né? Então, a resposta desses processos de usinagem não é tão boa como, por exemplo, no MDF. Né? Porque, como compensado tem material com fibras, né? Quando você corta uma fibra, você, às vezes, retira um pedaço da fibra que está dentro da parte que você quer aproveitar. Ou seja, você sai ferindo a integridade das fibras. Quando você pega num MDF, que é um pó de madeira, então você não tem essa fibra, né? Então o corte ele fica com acabamento superficial muito melhor, certo? Mas enfim, o compensado é muito usado em maquete, principalmente na estruturação das maquetes, muitas vezes também nas curvas de níveis, né, da topografia, da base da maquete, ou nas estruturas internas da maquete, né? Às vezes essas estruturas, se for um prédio, por exemplo, de 20 andares, então nós vamos ter uma estrutura de vários metros, 2, 3 metros de altura, sei lá, 1 metro. Então, é necessário que a gente tenha por dentro um material de maior resistência. E, nesse caso, é o compensado. Vamos falar agora dos materiais que são produzidos à base dos pós. Eu lembrei antes de falar dos capeados.
O que é o capeado? O capeado é aquela lâmina que a gente tira dos troncos, que é usado para fazer os compensados. Então, comércio de madeira vende os laminados. Então, é possível você comprar só a lâmina e colar na superfície do jeito que você queira, tá certo? Isso é muito usado no caso das superfícies curvas, né? Então, você vem com a lâmina de módulo, né? Por trás está um compensado qualquer, digamos, de 3, 4 milímetros. Aí você vem e coloca a lâmina de mogno em volta, dá um acabamento superficial muito bom, tá certo? Então, no mercado a gente encontra também as lâminas. Às vezes, essas lâminas podem ser vendidas por metro, como se fosse um tecido, né? E, às vezes, elas podem ser vendidas em placas, que é o mais comum, né? Então, a gente tem as placas e a gente compra para fazer os acabamentos. Mais um detalhezinho do compensado que eu esqueci. O padrão comercial do compensado é 1,60 m por 2,20 m de comprimento, 1,60 m de largura. Então, a gente tem que estar muito atento a essas medidas, porque essas medidas, elas devem ser usadas economicamente, porque vocês sabem que quanto mais sobra, né, no corte da madeira, mais desperdício. Tá? Então, quem trabalha muito com marcenaria, carpintaria, no projeto, que é responsabilidade do arquiteto, ele já deve ter o cuidado de trabalhar com medidas múltiplas destas, né? Então, é muito comum a gente trabalhar com 1,10 m, com 55 centímetros, trabalhar com 80 centímetros, com 40, que são múltiplos dessa medida maior. Lembrando que no corte da madeira, a gente sempre perde um pouco na espessura do disco. Na espessura do disco, tá? O disco, em média, tá? Ele tem 0,4, 0,3 centímetros, né? Aliás, milímetros. Então, às vezes pode ter 1 milímetro, um disco mais grosso, isso vai variar conforme o disco, tá certo? Então, os discos industriais são mais, meio centímetro, às vezes 1 centímetro. Então, há uma perca que a gente corta. Tá? Se eu tenho compensado uma largura de 1,60 e eu for cortar bem no meio, não vão resultar duas placas de 80 centímetros de um lado e 80 centímetros do outro. Vai ser 79,3 ou 0,4 de um lado, 79,4 do outro lado. Então, a gente tem que saber qual é o disco que nós estamos usando e descontar essa espessura no corte final. Vocês veem que não é tão simples, né? A gente tem que estar tomando cuidado com uma série de detalhes. Quando a gente está trabalhando com maquete, a gente está trabalhando com precisão. Eu disse na nossa primeira aula, a maquete é uma técnica de representação e expressão do projeto. É uma técnica volumétrica, em 3D. Né? Então, ela tem que ter uma precisão. Né? Tem maquete que tem que ter precisão. Tem maquete que é só de ilustração. Essas maquetes, por exemplo, que a gente encontra nas imobiliárias, para vender apartamento e tal, elas não têm muita precisão, não. Tá? Não precisam ter. Agora, a gente, às vezes, tem necessidade de maquete com muita precisão, principalmente as maquetes de ensaio, né? Às vezes a gente faz maquete para ensaio de aerodinâmica, por exemplo, ensaio de resistência dos materiais. Então, essas maquetes, elas têm que ter precisão milimétrica. Isso aí a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai fazer os cortes, para saber exatamente se a medida que nós alcançamos corresponde à medida exata que nós estamos querendo. Uma vez que uma peça maquete, ela tem que ser proporcional às medidas da realidade. Né? Vamos, então, agora às madeiras feitas com pó. Primeiro, existem muitos tipos de pós e de gramatura desses pós. Às vezes, pós são mais grossos, às vezes, pós mais finos, etc.
Esses pós, eles vêm de vários tipos de madeira, né? Os pós mais ordinários, que vão dar origem aos aglomerados, são pós de madeira mais mole, de madeira de segunda, terceira linha, tá? E o material aglomerante, que é o material que vai juntar esses pós, né, que é uma resina sintética, já também perde a qualidade. O aglomerado, os custos são bem mais baixos, tá? No entanto, ele tem uma resistência muito menor e ele tem uma pressagem de menos impacto. É uma pressagem bem menos rigorosa que os IMDF. Os IMDFs, a pressagem é a 20. Então, a pressagem Professor. então, isso faz com que a qualidade do material seja melhor, tá certo? Então, os pós das madeiras que são usadas no MDF tendem a ser de melhor qualidade. Todavia, a gente tem vários tipos de MDF também, né? A gente tem os MDFs hoje, que são os mais caros, que têm resistência à umidade, tá? Então, esses MDF têm um impermeabilizante, tá? Isso, principalmente nas bordas, né? E no todo do material, é muito necessário. O MDF é inimigo número 1 da água. É um problema. Se você tem guarda-roupas com MDF, armários, etc., você tem que tomar muito cuidado na parte de baixo. Porque se a parte de baixo estiver sendo limpa o tempo todo, tal, ou alguém que gosta de lavar a casa, e isso aí dura muito pouco, muito pouco. O MDF ele é muito vulnerável. E, todavia, existem os MDFs impermeáveis, que eu falei aqui, que são mais caros e que aguentam um pouco mais. Não é bom confiar muito. Qual artifício que a gente usa muito? Olha, quem trabalha com móveis planejados para cozinha e para banheiro, sabe que a gente trabalha sempre suspenso, né? A gente nunca coloca esses móveis em contato com o chão, porque é uma área lavável, né? É uma área que vai ter muita água e tudo. Os móveis de quarto já chegam até o chão sem grandes problemas, tá certo? Todavia, a gente pode proteger a borda desses MDFs, podemos proteger. A gente pode proteger com a chamada fita de borda. A fita de borda, ela é o mesmo acabamento, a mesma superfície, a mesma cor, o mesmo padrão do restante da superfície. E ela é utilizada para dar acabamento na borda. E, ao mesmo tempo, ela protege um pouco mais a penetração da umidade por esses espaços. Correto? Bom, o MDF, qual é a grande... vamos falar do aglomerado. O aglomerado, como é um material menos nobre, e ele tem um valor de 40%, 50% do MDF, é um material que custa bem menos, ele é utilizado em móveis populares, em móveis de segunda, terceira categoria. Esses guarda-roupa que a gente encontra para vender nas casas mais populares, eles muitas vezes usam aglomerado, tá certo? Se você trabalha com aglomerado no seco, não tem grandes problemas. A durabilidade pode ser até boa. O grande problema do aglomerado é a fixação. Se você tem uma dobradiça, uma fechadura, qualquer tipo de fixação, ela tem vulnerabilidade. Com o tempo, ela vai desprender. Tá? É muito comum nesses casos, tá certo? O MDF é um material mais denso, mais pesado. O MDF é mais pesado do que o compensado, do que aglomerado, etc. O MDF é um chumbo, a gente costuma ver. Né? Quando chega um carrego de MDF na oficina, dá uma tristeza no pessoal, porque o peso é muito grande para descarregar. As placas são grandes, né? É 2,75 m por 1,85 m, sendo que alguns fabricantes têm padrão de 1,83 m e às vezes de 1,84 m. Tem que tomar um pouquinho de cuidado nisso, porque infelizmente no Brasil existe essa variação. Não deveria existir
deveria ter uma norma só de medida e não permitir variação. Eu mesmo, às vezes, já tive problema com isso. Estava certo de que o MDF fosse um padrão e era outro. A diferença é pequena, é muito pequena. Isso vai depender do maquinário do fabricante, né? Às vezes o maquinário é de uma origem, China, às vezes é de outra origem, Alemanha. Esses maquinários que trabalham com madeira, a maioria são fabricados na Europa, no norte da Europa, Suécia, Finlândia, Alemanha e tal. E às vezes vem material da China, pode vir dos Estados Unidos, então há pequenas diferenças de padrão. Isso é muito ruim. Mas o MDF, por ser muito denso, porque ele recebe uma prensagem muito violenta, né? Ele tem uma melhor qualidade, né? Para a usinagem. Todavia, ele é quebradiço, né? Ele não tem uma boa resistência mecânica, diferente dos compensados. O compensado tem uma resistência mecânica melhor, tá? Se eu colocar um compensado daqui para cá e pressionar no meio, ele demora mais tempo para quebrar do que um MDF. O MDF ele vai instala, pá, né? Ele quebra antes. Ele é duro, é uma superfície mais dura, não confundir dureza com resistência mecânica. Né? Ele é mais duro, mas ele é menos resistente mecanicamente. Tá? Então, às vezes, numa operação de transporte ou numa operação de montagem, a gente pode ter algum empinamento, a gente pode ter algum estalamento de alguma placa de MDF. No compensado, isso é mais raro de acontecer, certo? O MDF, ele tem algumas vantagens, e como tem. Ele hoje é o material mais empregado na indústria de móveis, planejados ou móveis feitos sob medida, em stands, na arquitetura efêmera. O MDF é o bambambam, tá? É um material muito utilizado, tá certo? Ele tem, primeiro, ele não precisa de tratamento superficial depois de aplicado, né? Diferente dos compensados, por exemplo. Ele já está acabado. Ele tem um acabamento de ótima qualidade. Ele permite muitos padrões, né, de imitação de madeira, que são os MDFs amadeirados, e temos os MDFs coloridos, temos MDFs texturados, com texturas, com ranhuras, né, e a gente tem, assim, uma diversidade muito grande. Em Teresina, a gente, no mercado, essa variação não é tão grande, né, agora, nos grandes centros, a variação é enorme, né. Em Teresina, a gente tem, né, a Léo Madeirão, temos a Green, temos a Leal, temos vários fornecedores, várias empresas comerciais que trabalham com esses MDFs. O MDF permite uma usinagem de melhor qualidade, né? Cortar um MDF não é tão complicado quanto cortar um compensado, porque o compensado exige uma velocidade de corte maior e tudo, uma ferramenta mais afiada. O MDF, ele dá uma qualidade na borda do corte muito boa. E as empresas têm trabalhado com cortes a laser, né? As grandes empresas são máquinas a laser enormes, né? E elas você pode cortar do jeito que você quiser, curvas, retas, etc. Em Teresina, só estão disponíveis as retas nas madeireiras. Tá? E se você for para empresas especializadas, eles fazem o corte do jeito que você quiser. Curvo, figurativo, perfil de um leão, o que vocês quiserem. É mais caro, e muitas vezes o equipamento só permite cortar 4 milímetros, 3 milímetros, no máximo 10 milímetros. Né? E quanto maior a espessura,
maior o custo do corte, tá certo? Mas corte, em geral, é feito com muita qualidade. E você pode tirar do seu computador os planos de corte e levar para a empresa. Ou então chegar no balcão da empresa e estabelecer o tanto de peça que você quer e para cada peça o tamanho que você queira. Ele faz o plano de corte automaticamente. E todas essas madeireiras que eu falei fazem isso. Ou seja, você chega lá, eu quero tantos planos de corte assim, sabe? Tá? Eu vou querer, digamos, 15 peças, 30 centímetros por 14. Vou querer 16 peças, 1,20 m por 3 centímetros. Desde que sejam cortes retos, né? No caso aqui de Teresina, ainda existe esse fator limitante, aí eles entregam, né? Já cortado. Tem um custo. O custo em tese deveria ser calculado por tempo de corte, né? Mas eles ficam. Cada corte, ou seja, cada operação de corte vai numa direção, depois vai na outra, depois vai na outra. Cada direção dessa é um corte. Então, eles somam os cortes e cobram por corte, tá certo? Isso, às vezes, impacta no preço da sua madeira em 10%, 15%. Se for muita pedaceira, pode impactar até 20% do custo da madeira. Mas, em geral, quando os cortes são maiores, mais graúdos, esse impacto é menor. Vai ser 5% do valor total, 3%, quando for peças muito grandes, tá certo? Eles pedem um tempo, isso não é feito na hora, né? Seria desejável que fosse, mas como tem muitos pedidos, algumas empresas demoram até 15 dias para entregar o plano de corte. Uma semana, 10 dias, dependendo do movimento que se tem, né? Nós temos madeireira funcionando agora, mesmo no confinamento, tá? Algumas estão funcionando, mas de porta fechada. Então, no nosso mercado de trabalho, que existe algumas coisas ainda sendo feitas, inclusive em hospitais de campanha, construções que não podem parar, então você tem contato, eu tenho contato com a madeireira, né? Então eu consigo contar no meu computador com a madeireira, mando o desenho, eles cortam e vêm deixar aonde eu quero que deixe, tá certo? No momento a fila é muito pequena, porque a indústria de construção civil praticamente parou, mas existem alguns segmentos que estão funcionando e eles entregam esses cortes. Então o MDF, a vantagem é assim, esses cortes, né? Existe máquina de corte de compensado? Existe, tá? Existe, mas são cortes menos precisos e cortes que têm vulnerabilidade nas bordas. A qualidade não é tão boa quanto a do MDF. O MDF tem uma boa qualidade superficial, tá? É um móvel que você montou, tem um acabamento perfeito e tudo, mas tem uma resistência mecânica menor do que o compensada, tá certo? A gente tem que tomar cuidado com o peso, por exemplo, se eu tenho uma estante de biblioteca, eu tenho que tomar cuidado dos vãos não serem tão grandes, ele não aceita, ele começa a selar, certo? E outra coisa, nos puxadores, nas dobradiças, em alguns componentes, com o tempo ele fica vulnerável, ele vai saindo. O parafusamento no compensado, ele tem um encaixe muito melhor, muito mais durável. Um parafusamento no MDF é bem menor a durabilidade. No início é muito bom, depois com o tempo. Tá. Existem MDFs de qualidade melhor, que são esses da Florence, né, da SCA, essas grandes empresas, eles têm um material de melhor qualidade, e eles fabricam o material deles. E esse material não é disponível no mercado. É um material que eles usam, só eles usam. Então, esse material tem resinas especiais, tem um processo de pressagem melhor, né? São materiais mais caros,
por isso que esses materiais são vendidos mais caro. Alguns, por exemplo, comparar, mas o cara faz um móvel planejado ali na esquina e tal, sai, sei lá, 5, 6 vezes menos do que a Florence. É verdade, isso pode, mas não se esqueçam que o material dessas grandes empresas que trabalham com um padrão de qualidade muito alto e tal, ele é mais caro, sim, mas oferece mais qualidade. Em geral, essa é uma verdade que a gente não pode escapar. Todavia, às vezes você pode perfeitamente trabalhar com móveis que não precisem ter esse padrão de qualidade tão grande assim, e você trabalhe com mais, por exemplo, se for dobradiço o problema, uma porta que teria 3 dobradiços, você coloca 4, coloca 5, porque aí você alivia a pressão em cada uma delas. Você distribui mais a carga e ela vai ter uma durabilidade maior. Então, são alguns truques, alguns recursos que a gente pode utilizar para ter esse padrão de qualidade. O que mais eu poderia falar dos MDFs? Né? Tá. Existe os MDFs crus. Os MDFs crus, eles têm qualidade, um acabamento cru. E isso permite pintura, isso permite um tratamento com massa texturizada, fazer alguns recursos artísticos que o outro MDF, que tem uma superfície sintética, de material sintético, não permite. Então, o MDF cru, eu trabalho muito com o MDF cru. Ele é muito usado na arquitetura efêmera, né? Ele permite bons fechamentos, tá? E depois eu posso trabalhar com a textura que eu quiser. Por exemplo, um cenário de um filme. É muito usado MDF cru, né, no cenário de filme, porque eu posso fazer uma pintura de imitação de parede real, enquanto que se eu colocar um MDF laminado, ele já vai dar um certo artificialização no acabamento, né? Não vai conseguir reproduzir uma textura de época, por exemplo, né? Então, o MDF é muito usado nas maquetes. Agora mesmo eu estava fazendo uma maquete do litoral do Piauí. E essa maquete, ela vai ter, né, no próximo semestre, 14 metros de largura, não, de comprimento, e por uns 3 metros de largura. É uma mega maquete. E ela vai ser feita com MDF, porque o MDF, as lâminas são maiores, e eu posso trabalhar com lâmina de 3 milímetros, fazendo os níveis topográficos que eu vou ter que compor lá. Lá eu vou trabalhar com 14 níveis topográficos, né? 14 níveis topográficos. Então, vai ter local que vai ter 14 camadas de MDF cru. Por que o MDF? Porque o MDF cru, ele aceita mais as colas, né? Ele aceita muito melhor as colas, porque ele tem uma superfície um pouco mais porosa. Então, para a cola, isso é muito bom, tá certo? Enquanto que o MDF revestido, a superfície dele é bem lisa, quase não tem porosidade. Então, nesse caso, alguns tipos de cola resolvem, mas a qualidade da junção não é tão boa quanto num MDF cru. Além do que você gasta menos dinheiro, né? Porque o MDF cru é mais barato. É mais barato. E depois você vai dar o acabamento superficial no final, e esse acabamento, no caso de uma maquete que vai reproduzir um ambiente natural, ele pode ter porosidade, até deve ter porosidade, né? Para não ter aquele ar muito sintético, tá? Então a gente usa muito o MDF. Quanto é que o MDF cru é mais barato? Olha, ele é mais barato em 50%, 40% mais barato que o MDF, da mesma espessura,
correspondente. Existem alguns tratamentos superficiais de MDF que encarecem mais. Eu tenho MDF ouro, eu tenho MDF cobre, são mais caros. Eu tenho MDFs texturados, tem um preço alto também. E tem o MDF branco, é o MDF básico, mais barato. Uma folha de MDF branco de 15 milímetros, ela está hoje no mercado em torno de R$ 160. Em alguns lugares pode comprar por 145, você compra à vista, em quantidade e tal, e em outros lugares ela pode ir a R$ 200, né? Porque esse é o MDF mais usado, o branco, é o mais usado, certo? Então, ele tem uma escala. Existe diferença de qualidade, né? Quando o cara está vendendo um mais barato, naturalmente a qualidade perde um pouco. Aí vai depender do uso que você vai fazer. Se você vai colocar numa cozinha, num banheiro, compensa trabalhar com um MDF branco de melhor qualidade, porque é um ambiente que gera vulnerabilidade nesse tipo de componente de madeira. As espessuras do MDF. Bom, a espessura, existem duas espessuras que são as mais usadas, né? Eu diria, sei lá, que 80%, 90% das compras são da espessura 6 milímetros e da espessura 15 milímetros. A espessura 15 milímetros é muito utilizada na indústria de móveis, né? Ela geralmente é revestida de um lado e do outro. É muito raro ser revestido só de um lado. Às vezes a gente tem interesse que seja revestido só de um lado para o preço da madeira ser um pouco menor, porque o outro lado não vai aparecer, digamos, né? Mas isso é muito raro de conseguir. Termina a gente tendo que trabalhar com os dois lados revestidos. Que em parte é bom, porque vai impermeabilizar de um lado e vai impermeabilizar do outro. Pelo menos a superfície. Nas bordas, sempre há vulnerabilidade. Eu já falei isso. O MDF de 6 milímetros, ele é mais usado para tratamento superficial. Eu, por exemplo, posso fazer um móvel todo de compensado, porque é um móvel que tem que aguentar um tranco, e depois eu vou e revisto com MDF de 6 milímetros. Eu dou o acabamento superficial. Por isso que a maioria dos MDF de 6 milímetros, ele só tem um capeado de um lado, não dos dois lados. Agora, alguns lugares já coloca dos dois lados também, tá? Às vezes uma divisória interna de um guarda-roupa, que não precisa ser tão estrutural assim, aí é 6 milímetros revestido de um lado e revestido do outro. Mas, a grosso modo, pela minha experiência, 70% dos MDF 6 milímetros são vendidos com revestimento só de um lado, só de um lado. Existem também os MDFs de 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, são MDFs muito utilizados nessas casas que fazem recorte de estrelinha, de fada, coisa para aniversário de criança e tudo. Esse MDF permite um corte mais fácil, tá certo? Geralmente ele é vendido cru, né? Ou quando muito branco. Raramente você encontra ele com padrões, né? Porque o comércio não tem interesse nesse tipo de produto porque ele termina ficando encalhado muitas vezes, porque aí você tem 15 cores, aí o cara quer uma cor, não quer outra, tal, aí dificulta a comercialização, certo? Mas esses MDF mais finos são muito utilizados na publicidade, na decoração de efêmera, né? Essa decoração de festas, tá certo? Eles podem ser bastante utilizados. O MDF mais grossos, são de 25 milímetros, de 20, de 18, o mais comum de 18. Esses MDFs mais grossos,
muitas vezes só tem cru e branco. Também tem dificuldade de ter padrões de acabamentos, tá? Então, quem vai trabalhar com móveis se guia muito pelos MDFs de 15, tá certo? Tem MDF de 9 também, é bastante comum. MDF de 12 também. Quer dizer, não é que seja bastante comum. Tem aqui em Teresina, tá? Mas limitado, cru ou branco. Raramente algum outro padrão, raramente. Então, colocar na cabeça. O MDF mais usado é o de 15 milímetros e o de 6 milímetros. Então, geralmente a gente trabalha só com esses dois tipos, geralmente. Ou então, na publicidade, trabalha com MDF cru ou branco, nas espessuras de 2, 3 milímetros. Fotografia, painéis fotográficos, trabalha muito com MDF fininho, tá certo? O MDF, o custo do MDF, ele pode variar de R$ 140 a folha, o de 15 milímetros. Vamos fazer a base MDF de 15 milímetros. Pode variar de R$ 140, 142, por aí assim, os mais baratos, revestido, tá? E pode chegar a R$ 400. Os revestimentos mais sofisticados, texturado, metalizado, etc. Eles podem chegar a R$ 400 a folha, né? 2,75 m por 1,85 m. Um pouco menos do que 3 metros por 2. Um pouco menos do que 3 por 2. O 2,75 é interessante porque dá na grande maioria dos pés direitos das casas, né? Porque o pé direito geralmente é 2,60, 2,70, às vezes 2,80, 3 metros, mas você pode descontar a diferença no rodapé, eventualmente, ou no roda-forro. Eles usam 2,75 porque é a medida mais comum em apartamento, né? E apartamento hoje, nos grandes centros e tal, são as unidades que mais consomem esse tipo de material, tá? Mas eu não tenho certeza que essa medida seja em função desse pé direito, mas coincidindo ou não, ele é favorável aos nossos pés direitos. Na maquete, eu já falei ao longo da minha exposição aqui, as várias aplicabilidades dos MDFs, né? Jamais como um elemento estrutural, mas eu posso utilizar como elemento de estratificação e posso utilizar os MDFs fininhos no levante também, né? E como hoje a gente tem os cortes a laser, eu posso colocar uma face de um prédio desenhado no Corel ou no Adobe Illustrator e, e ele sai cortando todas as janelas, todos os detalhes, caixa de ar-condicionado, o que você quiser, e já vem a placa toda cortadinha direitinho, com muita precisão e qualidade superficial e tal. Então, na maquete é muito utilizado. Esses MDFs mais fininhos, tá? Os MDFs crus, que eu disse que é 40%, 50% mais barato, também são bastante utilizados nas maquetes, porque ele permite um acabamento da parede mais fidedigno com a realidade do prédio, né? Se for um reboco, uma textura, ou mesmo se você for aplicar uma textura de pedra, né? Você pode colocar uma adesivagem, mas a adesivagem sempre artificializa a maquete, né? A gente vê que é uma maquete plástica, não é uma maquete real, não é aquela que tenha, né, mais emoção, vamos dizer assim. Então, às vezes, a gente vai fazer uma textura de pedra com textura realmente, artesanalmente. Eu tenho experiência nisso, dá uma qualidade muito, muito melhor para o nosso produto, né? Bom, e tenho também hoje os cortes tridimensional. Eu vou até colocar aqui, olha, vocês estão vendo ali no fundo, uma impressora 3D, tá vendo?
ela está sendo montada agora, ela ainda, olha lá, tá? Ela ainda não está em operação, tá certo? Essa impressora 3D, ela permite corte nos 3 eixos, né? Y, X e Z, né? Então, eu tenho peças que saem modeladas. Essas peças podem ser de madeira, metálica, material plástico, etc. Né? Nós temos alimentadores desses insumos e ela já vai moldando conforme a gente queira. Notícia boa é que a nossa faculdade comprou e já está aqui em Teresina uma impressora 3D, mais ou menos semelhante a essa que eu tenho aqui. Então, a gente vai poder usar essa impressora nas nossas maquetes aí no futuro. Eu ainda não vi, eu soube que chegou e tudo, eu não sei se tem os insumos necessários e tudo, ou se ela veio completa, os componentes direitinho, porque essas máquinas são cheias de detalhes. Mas o principal é que comprou, e essa outra parte é mais barata, e seria só uma questão depois de adquirir, se não é que já tenha vindo, né? Pode até ser que já tenha vindo um pacote de insumos, né? Com material de madeira, com material plástico, com material metálico, assim. Ela pode fazer essa modelagem de vários modos. Os aglomerados eu falei, né? Existem muitos tipos de aglomerado. Tem alguns aglomerados que são que não é nem pó de madeira, porque o pó de madeira, para você transformar madeira em pó, você gasta energia, gasta ferramenta e tal. Então, tem alguns trituradores que são mais brutos, né? Tem os pedaços, assim, né? Uns restos de pedaços e tal. E depois vem uma prensagem e prensa esse material e a gente cria um tipo de aglomerado que são os OBS, que são materiais muito interessantes, porque é de reciclagem, e tem deles verdinho, tem deles marronzinhos, e estão sendo muito solicitados, muito usados, né? E são aglomerados. Um outro tipo de aglomerado especial, que é muito usado nas maquetes, né, são as cortiças, né? As folhas de cortiça. A cortiça tem uma maleabilidade enorme. Ela permite curva e tal. E é um aglomerado, porque ali é cortiça triturada, fundida num material sintético meio emborrachado. Então, ela tem aquela flexibilidade. Na época da minha faculdade, era o material mais usado em maquete, era a cortiça, né? A gente comprava as cortiças de 1 centímetro de espessura, de meio centímetro, e cortiças fininhas. As cortiças fininhas eram muito utilizadas para fazer os degraus topográficos. A vantagem da cortiça, que ainda hoje é muito usada em maquete, é que ela é cortada com estilete. Então, a gente tem uma modelagem muito boa, a gente faz o que a gente quiser com facilidade, tá? Então, a cortiça é um material nobre, não é tão caro, mas é um material muito usado na maquete. Em Teresina, a gente tem essas papelarias maiores, eles vendem folha de cortiça. A variedade de espessura não é tão grande e tal, mas vendem. Em São Paulo, a gente tem a Casa dos Artistas, por exemplo, que vende cortiça verde. Então, isso permite, por exemplo, você já ter um padrão de acabamento numa área de um campo de futebol, por exemplo, né? A cortiça já é verdinho, facilita o acabamento superficial, tá? E nós temos os madeirites. Os madeirites é um material que é muito utilizado para fazer tapume. O material mais bruto, é uma madeira mais barata possível, ela não resiste muito, embora ela receba um tratamento superficial de impermeabilização, porque
Uma obra dura 1 ano, 2 anos, né? Às vezes 3 anos e tal. Então, o madeirite tem que aguentar pelo menos esse tempo. Então, eles recebem uma impermeabilização, que é aquela tinta rosa escuro, né? Aquele rosa típico do madeirame, que é um acabamento superficial, provisório, mas que aguenta, que faz com que aquela estrutura aguente um pouco mais, tá certo? Muito bem. Por hoje eu vou ficando aqui, tá certo? Hoje eu detalhei o que vocês pesquisaram, né? Na primeira avaliação. Eu pedi que vocês pesquisassem componentes à base de madeira. Só que cada um pesquisou um componente, né? Hoje eu quis dar uma ideia do conjunto e quis avançar um pouco mais sobre a aplicabilidade desses vários tipos de produtos à base de madeira, e a aplicabilidade na maquete, em outros usos, as qualidades de usinagem desse material, os padrões comerciais, uma ideia de custo, né? Então, é o nosso fechamento aqui no segmento de madeira. Na quarta-feira que vem, eu vou falar dos metais, tá certo? Aula especial sobre os metais. Então, vamos falar dos bronzes, dos cobres, dos alumínios e dos aços, né? E vamos falar, inclusive, da aplicabilidade desses metais na maquete e no uso em geral. Então, quarta-feira que vem, 9 horas da manhã, uma nova aula de maquete, tá? Espero que tenham gostado. Segunda-feira teremos a nossa aula de urbanismo 1, tá certo? Ontem nós tivemos uma adesão de 12 a 14, não, acho que chegou a 14 pessoas no PIC, né? Aqui agora nós estamos com 10 pessoas, né, assistindo a aula. Ainda não é uma frequência grande, né, mas já é uma frequência. E lembrando que essa aula vai estar disponível no AVA. A aula do Urbanismo 1 já está no AVA. Quem quiser assistir novamente, tirar dúvida e tal, ou quem não assistiu, pode encontrar a aula no AVA. Quem, por exemplo, não tiver tendo acesso à internet ou ao computador agora, nesse período, depois, no momento oportuno, poderão acessar através do AVA, correto? Qualquer pergunta vocês podem fazer pelo WhatsApp. Estou tentando otimizar o tempo da nossa aula, estou levando direto para render melhor a aula, certo? E qualquer observação em relação à minha conduta didática também deva ser feita observação nova, tipo assim, se eu estou correndo muito, se a velocidade está boa, se o tom de voz está boa, enfim, estou à disposição de vocês. Fiquem em casa. Nós vamos atravessar agora um período de grande propagação da doença, já estamos atravessando, mas o período maior vai ser a partir de 6 de abril, até por volta de 20 de abril. Não sabemos quando vai estabilizar. Infelizmente, houve uma frouxidão no confinamento, essas contra-informações e tudo foi muito ruim para todos nós, porque todo mundo fica penalizado nisso. É incrível como no nosso país tem muita gente que não acredita em ciência, né? Existe todo um conjunto de cientistas, de estudiosos, dizendo assim, assado e tal, e o pessoal insiste em acreditar em contos de carochinhas, tá? É evidente que tudo isso vai passar, com certeza, e espero o mais rápido possível. Mas é muito importante, e eu estou salientando e pedindo aqui agora para vocês, que fiquem em casa, diminuam o máximo possível a saída para compras, alguma necessidade essencial, divulguem junto aos seus, as pessoas que vocês conhecem, tá?
Muitas delas só vão cair na realidade, infelizmente, quando as notícias ficarem piores. Mas, enfim, a gente tem que fazer a nossa parte, tá? E vai dar tudo certo. Eu espero estar com vocês ao vivo e a cores o mais breve possível, tá? Um grande abraço e até a aula de segunda-feira, para quem é meu aluno de Urbanismo 1, ou para quem é aluno de Maquete, uma nova aula na quarta-feira, às 9 horas da manhã. A aula de Urbanismo 1 continua sendo às 8 horas da manhã. Repito, 8 horas da manhã. Bom, um abraço e até mais. Ai, ai, ai. Como é que eu desligo isso?